Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa breve palavra, falando diretamente aos nossos corações, por ação do seu Espírito Santo, desconstruindo e construindo a visão celeste, desconstruindo a nossa visão, o nosso próprio conceito e construindo a visão celestial dentro do nosso coração, que é capaz de nos levar a uma vida plena. Vamos embora lá, vamos colocar justamente mais um tijolinho nessa construção. Vamos embora lá, irmão, não desiste não, hein? Não desiste não, minha irmã. Que Deus abençoe você grandiosamente, tá? Eu desejo do meu coração. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9 em diante. Diz assim: no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo algum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi alguma coisa que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes, então subitamente o lençol foi recolhido no céu. Glória a Deus por essa palavra, irmão. Irmãos, aqui é o livro de Atos, eu gosto de contextualizar como o livro da ponte. Um livro de transição que mostra justamente a transição do Evangelho de Jesus Cristo a nós. Aqui começa uma ação conduzida por Deus e pelo seu Espírito Santo com o líder da igreja, o apóstolo Pedro, um dos muitos homens usados para que essa tão sonhada dádiva, sabe, que é a salvação que nos restaura, nos resgata, nos conduz e determina em propósito para que venhamos a viver plenitude de vida, chegasse justamente até nós. Está falando com Cornélio, um homem, um gentil, um centurião romano. Aqui nós podemos, sabe, falar o que aqui exatamente aconteceu, o que Paulo fala em Efésios 2:10, que das obras que antemão ele preparou para nós e como Deus condiciona encontros propositais e, por exemplo, união de propósito, como desses 2 homens. Ele condicionou o coração de Cornélio, um homem que talvez nem tinha conhecimento do santo, e esse homem começou a orar, teve a visitação de um anjo. E ele precisava também quebrar a religiosidade dentro do coração de Pedro, para que os dois pudessem se encontrar no tempo certo, da forma perfeita, para que produzisse o resultado que Deus esperava, que era justamente o que, meu irmão? O que, minha irmã? O evangelho fosse proclamado, expandido e difundido entre as nações. Mas para isso era necessário que ele trabalhasse no coração daqueles 2 homens, daquelas 2 pessoas. E pensando nisso, vamos fazer as aplicações pertinentes? A palavra fala assim: no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro estava em Jope, irmão. Pedro estava num lugar ali na casa de um homem que chamava Simão também. E a palavra fala que ele estava perto do meio-dia esperando uma refeição. Mas que ao mesmo tempo que ele esperava a refeição, ele subiu para orar. Um homem e uma mulher de Deus, eles vivem em propósito. O Paulo vai chegar a falar que nós devemos orar sem cessar, irmão. E eu creio numa vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração, irmão. Um homem e uma mulher de Deus, ele terá que orar o tempo inteiro. A oração, ela jamais poderá ser desassociada, irmão. Pessoas que dão desculpa para não orar, irmão, normalmente elas estão com dificuldade até mesmo de seguir a Deus. Precisa confessar isso para o Senhor. Senhor, estou com dificuldade de orar. Satanás vai querer impedir, irmão. Vai agir de tudo, das pessoas à nossa volta. Você já viu que quando você vai orar, o cachorro, o gato, a galinha perto do vizinho começa a cantar, o seu WhatsApp começa a chamar, distrações começam a acontecer, irmão, tem que ser perseverante nisso, vencer isso. Olha,
Hoje eu tenho uma vida porque eu venci isso. Hoje não me incomoda mais. Por quê? Satanás sabe que nem vai me tentar nisso, irmão. Eu nem me incomodo naquilo do lado. E estou falando assim de que já atravessei isso, não me vangloriando, irmão, mas é porque eu tive dificuldade no começo e o testemunho vem aqui justamente por isso. Para que venha edificar a fé dos irmãos, não para me vangloriar. Não é isso, não, tá? É para que os irmãos possam perseverar diante as suas dificuldades, seja lá qual for, na vida de oração. Por quê, irmão? A palavra fala, ó, os mensageiros de Cornélio. Por quê? Pedro orava, tenho certeza que ele orava sobre a igreja, de como expandir, de como cumprir. Quem ora com Deus, ora em propósito. Ora segundo, pedindo segundo a sua vontade. E a resposta da nossa oração, meu irmão, já estará a caminho, quando nós estivermos orando. Eu quero repetir isso. A resposta da nossa oração já estará a caminho. A palavra fala, no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade. Eram os mensageiros que Cornélio tinha enviado justamente para buscar Pedro, para ele pregar a palavra. Esses homens já tinham uma missão incumbida, dada pelo próprio Deus. Estavam na direção do Senhor, indo encontrar Pedro. Eu gosto de um texto que está em Isaías 65, versículo 24. Ele fala, eu darei a eles o que desejam antes mesmo de me pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Quem já viveu essa experiência, meu irmão, sabe o quanto é gostosa. Quero contar outro pequeno testemunho. Esses dias eu estava orando, irmão, e pode ser coisa simples, mas para quem crê é poderoso, irmão. Eu estava orando e foi impressionante o que aconteceu, porque eu estava num período de dificuldade e falei para o Senhor sobre algumas coisas que estavam afligindo o meu coração com relação ao propósito. Irmão, a hora que eu acabei de orar, veio um vídeo para mim de alguém que eu nem sigo. E a resposta da oração estava justamente naquele vídeo. O Senhor falando, e o detalhe é que aquele vídeo já tinha sido preparado se eu não me engano, uns 3, 4 meses atrás ele tinha sido postado. Eu nem sei se ele tinha sido gravado naquela época, mas a resposta já estava pronta, mostrando para mim como que estava o meu coração, e estava exatamente daquela forma. Eu estava num momento de comparação, olhando a circunstância, e aquilo encaixou perfeitamente e trouxe paz ao meu coração. E naquele momento, assim, que eu parei, eu peguei e falei para o Senhor já sabia que eu ia orar, não é verdade, irmão? E logo a paz invadiu o meu coração e eu segui em frente. Bom, a palavra seguindo ela aqui, ela fala assim, era cerca de meio-dia e ele estava com fome, enquanto a refeição era preparada. Entrou num êxtase. Irmãos, tá falando da fome física de Pedro. E todos nós, irmãos, aqui fala justamente do desejo da nossa alma. Fala justamente daquilo que é o desejo do nosso coração. A resposta que Deus nos dará, irmão, às vezes não condizirá com aquilo que é a promessa. A promessa muitas vezes, algumas vezes, meu irmão, estará sendo preparada. O que saciará a nossa alma, o que esse versículo traz para nós, o que saciará a nossa alma, muitas vezes estará em preparo, muitas vezes estará no fogão. Quem se apressa, irmão, come cru. Eu quero repetir, quem se apressa, meu irmão, come cru. Então não tenha pressa de matar o desejo da sua alma, deixa Deus trabalhar, entre em oração. A palavra fala que ele entrou em êxtase, irmão. E o que é o êxtase? O êxtase é um sentimento até mesmo assim, de alegria, de euforia mesmo, daquilo que é um contato com Deus, um sentimento. Quem já sentiu a presença sabe o que eu estou falando, irmão. A pele arrepia, o coração acelera, os olhos se enchem de lágrima e nós percebemos que o Todo-Poderoso está nos ouvindo. Mas o que nós precisamos entender aqui é que o que sacia a nossa alma está sendo preparado. A resposta chega, mas nem sempre ainda aquilo que vai saciar a nossa alma está pronto. Às vezes nós não estamos prontos, como o caso de Pedro. Às vezes os dois estão sendo preparados. Então, tanto eu para a bênção como a bênção para mim.
Às vezes a bênção já vai estar preparada, irmão. Nós não podemos falar como Deus vai fazer, é Ele que diz. Mas eu gosto de um versículo que fala justamente da bênção de sentir fome, irmão. Em Lucas 6, no versículo 21, fala: bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. Nós percebemos em Mateus 4:1, quando a palavra fala que Jesus foi conduzido, fala assim, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter fome e sede, o diabo apareceu para ele mostrando a solução. A primeira solução, meu irmão, era transformar a pedra em pão. E ali ele eliminaria e mostraria a divindade, porque o propósito dele era ser homem, era passar todas as aflições como homem. A palavra fala que depois que ele resistiu bravamente, veio um anjo e serviu um banquete para ele. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer que tem um banquete na presença do Senhor sendo preparado para você. Não sucumba à fome que é temporária. Vire adepto do jejum, da oração, irmão, e fica forte, deixa isso te fortalecer na caminhada. Olha, a palavra fala o seguinte: viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. Irmãos, nós vemos visões constantes no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo teve visão, Estevão teve a visão de um céu aberto. E eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão: Deus te dará visões celestiais. Deus te dará uma visão celestial, meu irmão. Deus te dará uma visão, porque é uma promessa do nosso Deus, de todos aqueles que recebem o Espírito Santo, para que tenham ciência de que Deus, sabe, está conduzindo verdadeiramente o teu propósito. Nós percebemos isso ao longo do livro de Atos, irmãos, logo depois da descida do Espírito Santo, que as visões eram constantes. Agora, precisamos entender, elas nunca estarão desassociadas de oração e jejum. Olha, perceba que Pedro estava com fome. Nós percebemos que sempre quando eles estão ali naquele período de oração, haverá uma visão. Quem já teve isso, irmão, estava no quarto de oração e começou a ver as coisas assim na sua frente como se fosse real, sabe que é maravilhoso. É uma promessa, é algo da palavra e está acessível a todos. Joel, capítulo 2, versículo 8, diz que naqueles dias e depois disso eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Irmãos, esses velhos e jovens não está associado à ideia cronológica, sim à maturidade espiritual. Um jovem, ele precisa de visão, uma pessoa que começou na fé agora. Por quê? A palavra vai falar, vamos ver o que Pedro ele viu um céu aberto. Eu quero declarar que você verá que o céu se abrirá sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. O céu se abrirá, não haverá mais céu de bronze. A partir do momento, meu irmão, que você começar a orar, o céu não estará cerrado, as nuvens não estarão de bronze. Olha, não haverá um céu cerrado. A palavra fala que um grande lençol baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda a espécie de animais e répteis. E aqui Deus começa a falar através da visão, irmão. Deus começa a nos tirar da nossa zona de conforto. Nós pensamos, nós perguntamos, nós percebemos isso, irmão, que a visão, ela contém a direção. Olha, e ela contém o alinhamento do trabalho. Nessa primeira parte aqui nós percebemos que Deus alinha e mostra como o trabalho deve ser feito. Porque, irmão, Pedro ainda era religioso. Pedro ainda tinha algumas coisas no coração dele que precisava ser tirado. Você percebe, irmão? É por isso que eu falo, viva o seu chamado. Viva o seu chamado, meu irmão. Até falei nos shorts, vou repetir aqui. À medida que nós nos colocamos no caminho, a sensação de morte vai indo embora. Sabe por quê? Deus precisa alinhar e mostrar como o trabalho deve ser feito. Vai ser o plano e o propósito é de Deus, irmão. Nós não temos... eu vou falar algo para vocês. Desapegue da maneira como vai ser feito. Não será da maneira como nós pensamos. Nunca, irmão. Nunca. Eu lembro lá atrás, e por isso eu entendo que ele não mostra ao meio do caminho algumas coisas. Por quê? Porque senão eu teria desistido. Teria mesmo, irmão. Cada coisa que eu passei,
Porque o alinhamento de trabalho vai quebrando algumas coisas dentro do nosso coração, meu irmão. Olha, vamos ler novamente o versículo. Fala assim, ó: no lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. O Pedro continha ali, meu irmão, algumas coisas que precisaria ser tirado, mas em João 14, 12, a palavra diz que o Senhor Jesus olhou para os discípulos e fala assim, ó, que obras maiores seriam feitas por eles. Por quê? Olha, vamos ver qual que é a direção. Fala assim, ó: então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e come. A voz é associada à voz de Deus, irmão. Toda vez que nós ouvimos a voz, é Deus falando. A voz é associada ao Pai, ao plano. Logicamente o Espírito Santo fala no nosso coração, mas essa voz era exterior. Essa voz exterior é associada ao Pai, ao Deus Pai, ao todo-poderoso Deus. Então, às vezes, Deus vai nos tirar da zona de conforto, irmão. Levante-se, posição. Mate, missão. E coma, desfrute. Então, é na zona de conforto onde mora o perigo. É na zona de conforto aonde nós percebemos que tem o problema. Por quê, irmão? Porque a visão, ela contém a direção. A direção dele é: levante-se, mude a postura. Você não pode ficar mais prostrado, agora você tem que se levantar. Você precisa matar e também comer. Porque orgulho, eu vou chegar lá. Mas em Jeremias 33, 3 diz, irmão: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Olha qual que é a resposta de Pedro para Deus: de modo nenhum, Senhor. Tá vendo? É orgulho, irmão. Fala assim, ó: respondeu Pedro: jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Ele está dizendo sobre o livro de Levítico, irmão, que mostrava aos israelitas o que eles deveriam comer e o que eles não deveriam comer. Pedro tinha orgulho da obediência à lei. E ali ele encontrou uma zona de conforto a qual ele poderia justamente servir a Deus. E muitas vezes nós somos colocados nesse lugar sem perceber, irmão. Sem perceber, minha irmã. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão com dificuldade de entender que o melhor caminho é o caminho que Deus diz. É o caminho que Deus fala. Mesmo que vai te tirar da zona de conforto, meu irmão, a zona de conforto é onde mora o perigo. Eu costumo falar isso e vou continuar falando para vocês. Não tenha orgulho de nada. Pedro tinha orgulho da obediência. Alguns têm orgulho de uma vida antiga, alguns têm orgulho de ter tudo que tem dentro de casa. Sabe por quê, meu irmão? Porque se Deus não conseguir te quebrar com a voz, se Deus não nos conseguir quebrar com a voz, irmão, Ele começa a quebrar tudo. Tudo que nós nos apoiamos. E nós vamos perceber que nós não temos segurança de nada na vida. Irmão, ele começa a mexer na nossa circunstância e mexer em tudo para mostrar que nós não temos controle de nada. Não temos controle de nada. Tem muitas pessoas que se apoiam em algumas coisas, sabe? E isso é um perigo tremendo, tremendo, tremendo mesmo, até mesmo para as pessoas que estão à nossa volta. Logicamente, mas Deus não é bom? É. Mas se você tem um propósito, irmão, se você tem um propósito com Deus e Ele não abre mão de você, como é o caso de Pedro, a palavra vai falar que ele sopra o vento, como no caso de Jonas. Nós vemos isso, entendeu? Que na sua graça, Ele pode mostrar a sua bondade, mostrar que nós não temos controle nenhum da nossa vida. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Como dizem as Escrituras: se alguém quiser orgulhar-se ou gloriar-se, que orgulhe-se no Senhor. Quando alguém se gloria de si mesmo, isso não tem valor nenhum. Mas quando é o Senhor quem o elogia, é bem diferente. O que Paulo está falando, o que importa é nós sermos aprovados por Deus, irmão. E não importa o que nós façamos para isso. Muitas vezes nós vamos ter que passar por cima das nossas próprias tradições. Inclusive envolvidas com religião, família e até mesmo o nicho que se refere ao nosso costume social. Como, por exemplo, nós moramos na nação brasileira. Deus mexe em tudo, irmão. Tudo, tudo, tudo. Olha, e Pedro estava ali se orgulhando, logicamente. E a palavra fala assim: mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Veio a exortação, irmão. Sabe por quê? Sabe por quê? Às vezes falar uma vez e a visão não será suficiente. Ainda vamos ficar com dúvida, estamos orgulhosos. Então Deus vai falar novamente, até que nós venhamos a nos convencer.
Vocês já viram uma voz e um pensamento que fica ali latente dentro do coração? A palavra vai falar ali na frente que Pedro estava perplexo com tudo aquilo que ele tinha vivido, irmão. Pensando naquilo, remoendo aquilo. A palavra fala em Filipenses 2, versículo, não sei se é o 12, é o 13. Fala assim que Deus opera em nós tanto o querer como o realizar, segundo o seu bom propósito. E esse querer é esse pensamento, irmão, que provoca em nós, porque os pensamentos eles vão se transformar em nossos pensamentos. Tudo começa no campo do pensamento. E os nossos pensamentos incessantemente vão se transformar nas nossas ações. E às vezes nós estamos lutando com Deus dentro de nós mesmo. E aí a gente precisa ter cuidado, irmão. Precisamos nos submeter à vontade dele. Olha, a voz falou novamente. Novamente. Quero repetir novamente. Quero ler com vocês. 2 de João, capítulo 1, versículo 8, que diz: tenham cuidado para não serem como eles e perder um prêmio pelo qual eu e vocês temos trabalhado tão duramente. O prêmio é a recompensa, irmão. É o alvo, é a promessa. Procurem ganhar do Senhor a recompensa completa. O autor de Hebreus vai falar sobre as coisas pertencentes à salvação, irmão. A intenção de Deus sempre é produzir salvação. No caso aqui era para Cornélio, que ainda não tinha alcançado, embora já tivesse recebido a visitação do anjo, Deus já tinha moldado o coração, quebrantado o coração dele para uma vida de oração e uma vida de clamor a Deus, mas a resposta viria da palavra e do batismo do Espírito Santo que aconteceria lá na frente. Então toma cuidado para não ser como ele. Eu não sei nem de quem ele está falando ali, Pedro, mas provavelmente é de alguém rebelde, de alguém que desobedece à visão celeste. Paulo vai dizer em Atos 26, 19, que ele não foi desobediente à visão que lhe foi dada. Logo que ele recebeu, ele começou a pregar ali mesmo em Damasco. Esse era o ministério dele. Eu não sei o que Deus tem falado com você, meu irmão. Eu não sei o que Deus tem falado com você, minha irmã. Olha, mas a palavra vai falar, a visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido. Irmão, 3 na Bíblia sempre vai ser a assinatura de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos na música que há o ritmo, a melodia, o ritmo, a melodia e... Aí agora eu esqueci, irmão. O ritmo, a melodia e mas são 3. A água tem 3 moléculas, ela se compõe em 3. Aonde nós olhamos, irmãos, nós vamos ver a assinatura de 3, que é a assinatura de 3. Ela se move, ela sempre estará no seu estado sólido, líquido e gasoso. É a forma como nós encontramos ela na natureza. Nós percebemos que o homem é feito de prótons, elétrons e nêutrons na sua célula, é a composição da célula humana. Então a assinatura de 3, ela também está na palavra de Deus. 3 é o número completo do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra, o plano e o executor que é Cristo em nós, por meio do seu Espírito Santo, nos purificando e nos direcionando, nos encorajando, nos exortando para que nós venhamos justamente a cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Deus fará que a questão, meu irmão, que a sua vontade fique tatuada dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, de repente, o lençol foi recolhido ao céu. O que Deus está deixando claro, irmão? Deixando claro, minha irmã, que aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você tem pensado, sobre isso que você orou, mesmo que pouco ainda, é o que Ele quer conversar com você. É o que Ele quer. Até que o lençol se recolha. Até que a mente seja transformada, até que haja uma verdadeira convicção. Estou convencido que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então a visão às vezes vai se repetir, as mesmas coisas vão se repetir, os ciclos vão se repetir, até que nós venhamos a aprender que não podemos escapar da mão do Senhor. Deus fará questão de que a sua vontade fique tatuada. Quando eu falo fique tatuada, fique gravada em nosso ser. Eu quero terminar com Salmos, capítulo 37, meu irmão. Versículo 34.
A palavra de Deus diz assim, para nós terminarmos. Salmos 37, versículo 34. O Senhor Deus diz: espere com paciência no Senhor e siga o seu caminho, e Ele o exaltará. Ele dará a terra por herança, e você verá os maus serem destruídos. Irmão, só há plenitude de vida no caminho que o Senhor estabeleceu, o propósito com as pessoas que Ele tem. Fora dele, não é Deus, não é. A gente pode até ter alguns momentos e alguns picos de alegria, eu não tenho dúvida disso, mas exaltação, honra e plenitude, somente em Jesus e em sua palavra nós encontraremos. Tenho convicção do que estou falando, porque depois de um período de deserto nós começamos a ver isso e sentir essa alegria. Os problemas já passam a não incomodar mais, e somente dessa forma, para alcançarmos a terra da promessa, sendo completamente obedientes à visão celeste. Obedeça à visão celestial e o Cordeiro Santo lhe dará a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima.